Muito bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é dia 30 de maio de 2022. Estamos numa segunda-feira, segundo dia da semana. Muito obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe você e que essas bênçãos que caem dos céus, quando o Senhor abre as janelas, a comporta de toda a sua bondade que Ele tem reservado para nós, atinja toda a sua família e as pessoas que você ama. Hoje, meus queridos, nós vamos começar com o Salmo 119 e vamos do 129 até o 152. Esse salmo fala sobre a excelência da palavra de Deus. Começa assim essa parte. Os teus testemunhos são admiráveis, por isso minha alma a eles obedece com alegria. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus ensinamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam sinceramente o teu nome. Irmãos queridos, olhem o que o salmista fala aqui no 131. Abro a minha boca e suspiro, ansiando por teus ensinamentos. Ora, mas não deveria ser assim. Abro os meus ouvidos e suspiro, ansiosa por seus ensinamentos? Não. O Senhor diz, abra a sua boca e aguarde os meus ensinamentos. Mas por que abrir a boca e não os ouvidos? Abrir a boca para pedir, porque o Senhor se dá àquele que pede. Então não adianta dizer como a gente diz, Deus sabe. Sim, Deus sabe, mas Ele quer que a nuvem de seres espirituais, testemunhas que nos rodeiam, sejam testemunhas disso também, de que nós abrimos a boca para pedir que o Senhor nos ensine o que Ele deseja, que façamos as mudanças que Ele quer para a nossa vida. Assim, com essa nuvem de testemunhas, nós, é claro, nos dirigimos a Deus, mas a nuvem de testemunhas testifica que somos filhos de Deus. Estou falando de seres espirituais, além dos humanos. Como aquela parte que diz, as mulheres orem com o véu por causa dos anjos. Então, esse véu significa submissão. Não é o véu físico. Claro que se você quiser usar o véu físico, você pode usar. Mas não é o véu físico que santifica você. É o seu caráter de submissão. Muito bem, por quê? Porque há uma nuvem de testemunhas observando-nos e procurando brechas para nos atacar. 133. Firma meus passos em tua promessa e não permitas que mal algum me domine. Livra-me da opressão dos homens para que eu guarde teus preceitos. Que tua face se ilumine sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem torrentes de lágrimas por não se guardar a tua lei. Outra parte interessante também é que o pedido que o salmista faz ao Senhor é: não permita que mal algum me domine. O que é dominar? Dominar é fazer escravo. Então, mais uma vez, nós estamos falando de um ser vivo que vem para dominar a pessoa. Esse mal é um ser vivo que quer dominar, ou seja, quer fazer a pessoa de seu cavalo, colocando um cabresto, colocando rédeas, né? Você entende o que eu quero dizer, né? Dominar, o que é dominar? Dominar é subjugar, é tornar escravo. Então é uma palavra bem forte para deixar bem claro para nós que o mal é um ser vivo que quer dominar-nos, não é apenas uma tentação. 137. Justo és, ó Senhor, e corretas são todas as tuas decisões. Promulgaste com justiça as tuas prescrições e com plena fidelidade. Meu zelo me consome,
pois os meus adversários desdenham das tuas palavras. A tua promessa foi absolutamente comprovada, e por esse motivo o teu servo a ama. Sou insignificante e desprezado, contudo não esqueci teus preceitos. Tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Sobrevieram-me angústia e tribulação, todavia teus mandamentos são a minha delícia. As tuas prescrições são justiça eterna, dá-me discernimento para que eu tenha vida. Voltamos a falar dos seres espirituais aqui no verso 139, onde diz assim: meu zelo me consome, pois os meus adversários desdenham das tuas palavras. Então, quem são esses adversários? São seres espirituais que desdenham do que o Senhor pretende fazer para nós, né? O reino. São contra o Deus, então são seres espirituais. Vamos agora retroceder um pouquinho, não digo retroceder, mas vamos voltar a partir do 113, porque infelizmente pulei esse pedacinho. A partir do verso 113. Detesto os inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra deposito toda a minha esperança. Afastai-vos de mim, malfeitores. Quero obedecer os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me de acordo com a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que as minhas esperanças sejam frustradas. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Repudias todos os que se desviam de teus ensinamentos, porquanto vivem em mentira e falsidade. Reduziste à escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus decretos. Por temor de ti, minha carne estremece, e eu temo as tuas ordenanças. Tenho vivido com justiça e retidão, não me abandones nas mãos dos meus adversários. Garante o bem-estar do teu servo, não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos fraquejaram, aguardando a tua redenção e o cumprimento da tua promessa de justiça. Trata, pois, o teu servo conforme o teu amor leal, e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me discernimento para que eu conheça as tuas prescrições. Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Por isso, amo teus mandamentos muito mais que o ouro purificado. Por isso, considero totalmente retos todos os teus preceitos e detesto todas as trilhas da falsidade. Os teus testemunhos são admiráveis, por isso minha alma a eles obedece com alegria. Agora continuamos a partir do 145. Clamo de todo o coração. Responde-me, Senhor, quero obedecer a teus decretos. Clamo a ti, salva-me, para que eu possa observar as tuas prescrições. Antes da aurora me levanto para suplicar o teu auxílio. Em tua palavra deposito toda a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite a fim de refletir sobre as tuas promessas. Ouve as minhas orações por teu amor leal. Ajuda-me a viver, Senhor, de acordo com as tuas ordenanças. Aproximam-se esses infames, meus perseguidores, que se afastaram da tua lei. Entretanto, tu estás perto de mim, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. De tuas determinações sei desde muito que as estabeleceste para sempre. Aleluia! Então esse salmo fala bastante a respeito das dificuldades de se obedecer ao Senhor por causa dos inimigos, que são os seres espirituais a que me refiro, e também os seres humanos usados por esses seres espirituais, ou os seres humanos movidos por seu caráter inapropriado. Agora nós vamos para Provérbios,
capítulo 16, versos 10 e 11. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Contudo, sua boca não deve jamais trair a justiça. Equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor. Por isso, ele deseja que a balança seja usada com justiça. Vamos saber o que se passa com Davi e sua família? O que será que Absalão vai aprontar hoje, meu pai? Vamos para 2 Samuel 15, a partir do verso 23. Vamos falar sobre o destino da Arca da Aliança. Como é que terminou ontem o que nós lemos? Absalão quer dar um golpe, né? Um golpe militar, acho que pode dizer assim. Então ele vem contra o seu pai em Jerusalém e Davi fugiu com todas as pessoas da família e da cidade, deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. Então Absalão está vindo contra Davi. E toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz enquanto o exército passava. O rei Davi atravessou o ribeiro de Cedron e todos os seus homens com ele, e foram na direção do deserto. Ali estavam também Zadok, Abiatar e todos os levitas que transportavam a arca da aliança de Deus. Colocaram a arca de Deus diante de Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei ordenou a Zadok: torna a levar a arca de Deus para a cidade. Se eu encontrar graça aos olhos de Yahvé, ele mesmo me trará de volta e me permitirá revê-la à sua habitação. Se, no entanto, ele concluir: tu me desagradas, aqui estou também, faça de mim o que te aprouver. Em seguida, o rei Davi ordenou ao sacerdote Zadok: vede, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade com os vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Vede ainda, eu permanecerei caminhando pelos trilhos do deserto, aguardando notícias vossas. Zadok e Abiatar levaram, pois, a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali ficaram. Caminhava Davi chorando e lamentando todo o ocorrido, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés nus. E todos que o acompanhavam nesta jornada também tinham a cabeça coberta e subiam o morro aos prantos. Então agora Davi está meditando sobre o quê? Lamentando o quê? Ele está lamentando o fato que aconteceu com Tamar, porque tudo começou com o estupro de Amnon, seu irmão, contra sua própria irmã Tamar, os 2 filhos de Davi. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, Davi orou: ó Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Quando Davi alcançou o alto do monte, o lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai, o arquita, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Verso 31. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, Davi orou: ó Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Quando Davi alcançou o alto monte, o lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai, o arquita, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Entretanto, recomendou-lhe Davi: se ficares comigo, ser-me-ás pesado. Todavia, se voltares a casa e declarares a Absalão: serei teu servo, Senhor meu rei. No passado dediquei-me a servir teu pai,
mas de agora em diante estarei a teu dispor. Assim, me ajudarás muito mais, frustrando os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar certamente ficarão do teu lado. Tudo o que souberes do palácio, relatá-lo-ás a Zadok ou Abiatar. Ali estarão também os seus filhos Aimaas e Jonatas. Por intermédio deles, me informes de tudo o que te for possível ver e ouvir. Então, Uzai, amigo de Davi, chegou à cidade ao mesmo tempo em que Absalão entrava em Jerusalém. Então agora Davi acabou de achar um espião que vai ficar infiltrado lá no meio de Absalão e de Aitofel, que é o conselheiro de Absalão. Parte 2. Estamos em 2 Samuel 15, ou melhor, capítulo 16. Ziba e Simei, inimigos de Davi. Havia Davi passado um pouco adiante do cume do monte, quando Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com um par de jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei indagou a Ziba: que desejas ao trazer todos esses presentes? Ao que Ziba prontamente replicou: os jumentos servirão de montaria à família real, o pão e as frutas para os teus servos se alimentarem, e o vinho para reanimar os que ficarem exaustos durante a jornada no deserto. Então, o rei Davi questionou a Ziba: mas onde se encontra Mefibosete, neto do seu senhor? E retrucou Ziba: ficou em Jerusalém, porque disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Diante desta declaração, o rei afirmou a Ziba: eis que tudo o que pertencia a Mefibosete agora te pertence. E Ziba declarou: eu me prostro diante de ti com toda a humildade, possa eu encontrar graça aos teus olhos, Senhor meu rei. Então, amados, o que está acontecendo aqui agora? O Ziba é quem? Lembra dele? O Ziba é o administrador de todos os bens do rei Saul. Então, Ziba foi quem disse para Davi que ainda existia um descendente de Saul vivo, o filho de Jonatas, neto de Saul, Mefibosete, que tinha problema nos pés. Então, Davi recebeu tão bem Mefibosete, falou para ele: Mefibosete, a partir de agora você vai comer só aqui no palácio comigo. Vocês se lembram, irmãos? E agora que Absalão quer invadir a cidade, quer tomar o trono, tudo mais, o que Mefibosete me faz? Mefibosete não foge junto com o rei Davi, fica lá esperando Absalão chegar e ainda fala o seguinte: agora vai ser restituído o trono a mim. Agora vão me colocar no trono, porque eu sou descendente de Saul, portanto o trono me pertence. Olha que absurdo. E Ziba foi levar esses presentes e, é claro, aproveitar também a oportunidade para contar isso para o rei Davi. E o rei Davi ficou indignado, com toda a razão, e agora passou todos os bens que eram de Mefibosete para Ziba. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade determinando maldições contra o rei Davi. Em sua fúria, atirava pedras no rei Davi e em todos os oficiais do rei, e por isso todo o exército e todos os guerreiros se puseram à direita e à esquerda a fim de proteger o rei. Simei amaldiçoava a Davi com estas palavras: vai-te fora daqui, assassino, bandido. Que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família real
de Saul, cujo trono tu usurpaste. Agora o Senhor entregou o reino nas mãos de teu filho Absalão, e, portanto, estás arruinado, entregue à tua própria crueldade, porquanto és homem sanguinário. Então Abisai, filho de Zeruia, propôs ao rei Davi: Ora, por que razão este cão morto há de ficar proferindo palavras de maldição contra o Senhor, meu rei? Deixa-me atravessá-lo e decepar-lhe a cabeça. Contudo, o rei Davi respondeu: Ó filhos de Zeruia, este não é um assunto que possais resolver para mim. Ele está me amaldiçoando, porque Yahvé lhe mandou, amaldiçoa a Davi. Sendo assim, quem poderá questionar esse pobre homem sobre seus motivos? Declarou então Davi a Abisai e a todos os seus anciãos e conselheiros: Até meu próprio filho, carne da minha carne, procura matar-me. Quanto mais este benjamita. Deixem-no, pois, em paz. Que siga me amaldiçoando, porquanto foi Yahvé que ordenou que assim se fizesse. Espero que Yahvé venha a considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados continuaram o seu caminho. Simei, todavia, seguia pela encosta do monte, no lado oposto, esbravejando maldições e atirando pedras e terra contra Davi e sua tropa. O rei e todo o povo que o seguia chegaram extenuados à sua parada e lá procuraram descansar e recompor as forças. Entre mentes, Absalão e seu exército de israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Assim que Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão, exclamou: Viva o rei Absalão! Viva o rei Absalão! Entretanto, Absalão interrogou a Uzai: É essa a grande lealdade que dedicas ao teu amigo Davi? Por que não partiste com ele? Ao que prontamente Uzai propôs, ou melhor, explicou: Não, meu senhor Absalão, dedico o meu serviço ao escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas. Esse é o meu Senhor, e com ele permanecerei. Ademais, a quem vou servir? Não és seu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei. Absalão procurou o conselho de Aitofel e lhe indagou: Dai-nos o teu parecer, que devemos fazer? Ao que Aitofel respondeu: Digo que te aproximes das concubinas de teu pai, que ele deixou para zelar do palácio, e tenhas relações sexuais com elas. Deste modo, todo o Israel saberá que te tornaste repugnante e odioso perante teu próprio pai Davi. Mas essa atitude fará com que todos os que de fato são teus aliados tornem-se ainda mais corajosos. Então, por quê? Porque isso requer muita coragem, se deitar com uma concubina do rei. Realmente é declarar guerra. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações sexuais com todas as concubinas de seu pai à vista de todo o povo de Israel. Então o povo via quando Absalão entrava nessa tenda com uma das concubinas e assim por diante, né? Os conselhos que Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como um oráculo de Deus. Sendo assim, tanto Davi como Absalão acolhiam todas as palavras e instruções de Aitofel. Até aqui a gente vê a gravidade, né? Como está se tornando realmente algo sem volta, né? Essa situação de Absalão e Davi. Agora nós vamos para o Novo Testamento e amanhã nós continuaremos. Amanhã Uzai vai dar outra orientação a Absalão e Uzai é o espião de Davi. Então vamos ver amanhã o que vai acontecer.
Agora nós vamos para João 18, a partir do 25. Cristo é negado pela terceira vez. Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo: não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou: não te vi no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento, um galo cantou. Então, essa cena que a gente está vendo agora, o que está acontecendo? O Senhor já está lá dentro da casa de Caifás. Ele está lá dentro da casa, porque levaram ele para lá. Ele não é o sumo sacerdote nesse ano, mas levaram ele para lá, porque ele também conspirava contra o Senhor Jesus. Então, nessa casa... Anás, né? Anás que é o sogro de Caifás. Então, levaram primeiro para a casa de Anás. E aí, na casa de Anás, Pedro não podia entrar, mas João era conhecido do pessoal ali. Então, João pôde entrar e Deus permitiu isso para que ele pudesse relatar para nós tudo o que ele viu, né? E Pedro ficou para o lado de fora do portão. Então, João foi lá e disse para a empregada: deixa ele entrar, que é conhecido meu. E quando ele entrou, a empregada disse: mas você também não é desse Jesus? E ele negou. Aí depois ele ficou no jardim da casa, porque ele não pôde passar para dentro, lá onde estava tendo a reunião. Ficou no jardim e ficou se aquecendo ali com as outras pessoas num fogo que eles fizeram. E ali ele negou o Senhor mais 2 vezes. E agora, nessa última vez, o galo cantou. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E já estava amanhecendo, mas eles não entraram no pretório para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Pretório é o quê? Pretório é a casa de passeio, digamos, é a casa onde Pilatos ficava quando ele ia para lá, para Jerusalém. Ele ficava nessa casa. E o pretório é um lugar onde ficam também todos os soldados, né? No caso de Pilatos. Então, os judeus não podiam entrar no pretório porque eles seriam contaminados, né, com a idolatria romana e tudo mais. Então, eles não podiam entrar. Assim, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou para eles: que acusação vocês trazem contra este homem? E eles responderam: se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Entretanto, Pilatos replicou: levai esse homem vós mesmos e julgai esse homem conforme a lei de vocês. Mas os judeus contestaram: mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Então, olha isso, não é autorizado a matar, então vamos mandar para quem possa matar, né? É o mesmo que Davi fez com Urias. Urias agiu da mesma maneira. Não posso matar, então vou pôr lá no fronte da guerra para os filisteus matarem. 32. Isso ocorreu para que se cumprissem as palavras que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Por quê, irmãos, o tipo de morte? Porque os romanos é que crucificavam, os romanos é que colocavam na cruz. O tipo de morte que a gente conhece praticado pelos judeus é apedrejamento. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou: és tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: essa questão é tua ou outros te falaram a meu respeito? E Pilatos replicou: porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Ao que afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Por que o Senhor disse, mas agora meu reino não é daqui? Porque o Senhor ainda não tomou o reino, né? Então o Senhor está falando, esse reino é de quem? Esse reino é de Satanás. O Senhor ainda não retomou o reino, mas está prestes a fazer isso. Contudo, Pilatos inquiriu:
então tu és rei? Ao que respondeu Jesus: Tu dizes acertadamente que eu sou o rei. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: Que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse para eles: Não encontrei qualquer falta neste homem. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: Não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. E, queridos irmãos, é interessante quando o Senhor tem essa conversa com Pilatos, porque Pilatos pensa que o Senhor está falando a respeito do governo sobre o povo judeu. E o Senhor está falando sobre o governo de toda a terra, que é o reino onde Satanás é o príncipe ainda. Então é desse reino que o Senhor fala quando fala com Pilatos, o reino de toda a terra, de toda a humanidade. E Pilatos está falando ali como se fosse o reino dos judeus, entendendo assim. Por isso que ele sai lá para falar com os judeus, né? Ele não está, na verdade, entendendo nada. Vê que o Senhor Jesus fala para ele assim: Pilatos, você fala isso da sua própria mente ou você fala do que disseram para você? Porque Pilatos não estava sabendo de nada, na verdade, do que estava acontecendo. Amados irmãos, nós vamos até aqui. Amanhã nós vamos entrar numa fase muito difícil para nós, porque é falar a respeito das humilhações que o Senhor Jesus sofreu fisicamente, emocionalmente, né? Então, a partir de amanhã, nós já vamos ver a pré-crucificação. Queridos, fiquem bem, que o Senhor esteja com vocês e que nós sejamos cada vez mais próximos dele. Nos vemos amanhã em mais uma porção da Palavra de Deus.